E aí galera, tudo bem? Meu nome é Norton, bem-vindos a mais um vídeo do canal, esse canal compartilhado com a minha irmã Natália. E hoje eu vou falar sobre O Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Esse livro aqui eu li com o Carlos, do Livros e E-Books, com a Alessandra, do Portão Literário, e com a Letícia. Nós três a gente trocou várias ideias, assim, em grupos separados de WhatsApp, e foi muito legal. Eu não acho que esse livro aqui seja tão conhecido no BookTube, tá? Apesar de ser clássico, ele é um clássico menos conhecido, tá? O que é uma pena, porque ele é um livro belíssimo, e eu acho que ele merecia mais destaque. Não é à toa que, por exemplo, a Companhia das Letras publicou esse romance numa edição que tem um belíssimo acabamento, né? Ela é capa dura, aqui a lombada é em tecido, ele tem umas folhas, tem umas fotografias do autor, então é bacana. Esse aqui eu acho que é para ser a Cecília. E tem um fitilho, tem um bom espaçamento, papel amarelado. Então a editora realmente acredita nesse livro, e com toda razão, porque ele foi um dos livros best-seller, o mais vendido na Itália, por muito tempo. Ele só foi perder, ele foi publicado aqui nos anos 1958, e ele foi o livro mais vendido na Itália até O Nome da Rosa, do Umberto Eco, nos anos 80. Então ele por 20 anos foi top de vendas na Itália. E tá aqui no Brasil, recomendo esse livro aqui, e recomendo muito essa edição. Ela tem aqui mais ou menos umas 100 páginas de texto de apoio, diferente da Zahar. Aqui os textos de apoio são muito bons. Tá? Para quem não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui o link do vídeo da Jane Eyre, que eu meio que esculacho a editora porque o texto de apoio é muito ruim. Mas aqui eles realmente são muito bons, e desses textos eu vou trazer algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. Bom, para quem não sabe do que se trata esse livro, ele tem uma trama muito simples. É a história de uma família aristocrata, cujo o personagem principal é o príncipe... A gente tá com pressa que a gente não acha as coisas. Pra quem não sabe, a gente tem dois personagens principais aqui, basicamente, que é o príncipe Fabrício, dessa família Leopardo, né? O Leopardo que vem do brasão da família, né? O gato pardo, e do sobrinho dele, o Tancredi. E a história é basicamente o seguinte: é uma família aristocrata siciliana da Itália que está em decadência, porque a Itália está num processo de unificação. Então o livro é publicado em 58, mas a história se passa 100 anos antes, 1860, com a unificação da Itália, né, com o Garibaldi, as revoluções pela qual a Itália passou. Então a aristocracia e o feudalismo italiano estava em decadência, e a gente tem a nova burguesia ascendendo, né? Essa burguesia que vem com dinheiro, e o livro é basicamente uma história envolvendo o casamento do Tancredi, aristocrata, com a Angélica, que é filha de um burguês muito rico daquela região. Então é esse processo da aristocracia se juntando, se alinhando com a burguesia, para que as duas possam sobreviver por mais 100, 200 anos, né? Então é muito legal de você ver essa decadência de uma classe e ascensão de outra. E o livro é basicamente isso, gente. É esse menino, esse jovem, se casando com essa burguesa. Só que o plano de fundo... O plano de fundo é ótimo. O pano de fundo dessa história é a unificação italiana. Então, para quem tem conhecimento de história, é muito bacana, porque você vai pegar muito mais referência do que eu peguei. Então, por exemplo, o Tancredi, em um dado momento, ele sai de casa, sai da casa do tio e vai lutar pela unificação da Itália. E daí ele fala uma das frases que é aquelas frases super famosas que a gente tem na literatura, assim como a gente tem o Tolstói, né, em Ana Karenina falando que todas as famílias felizes se parecem, né, e cada um é triste à sua maneira. Aqui a gente tem uma frase muito emblemática que ele fala assim: se não nos envolvermos nisso, na revolução, na unificação, os outros implantam a república. Se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Ou seja, o que ele está falando aqui, e é uma leitura do autor, é que quem manda no jogo político e econômico sempre vai mandar. Ele tem uma questão meio pragmática, né, entre aspas. Então, assim, para a aristocracia continuar dando as cartas do jogo, ela precisa se envolver, ela precisa fazer alianças e ela precisa participar. Porque já que a história caminha no seu próprio curso e a gente não tem como evitar algumas coisas, é preciso que a gente se envolva nesse processo para poder garantir que as regalias e os privilégios permaneçam com essa classe.
Então, por exemplo, em um dado momento depois, é oferecido um cargo ao Senado para o príncipe Fabrício. O Tancredi depois também ele vai virar embaixador. Então, eles continuam tendo poder, prestígio social. Tem um diálogo muito bom nesse livro com o príncipe e o padre, falando assim, que a igreja é eterna. A igreja não precisa fazer alianças, mas a aristocracia como classe, ela precisa ser muito maquiavélica, né? No sentido de muito pragmática. Ela precisa se aliar com quem quer que seja e participar e pegar em armas, se for o caso, para continuar sendo o que ela é. Eu achei muito interessante essa questão do contexto. Eu não tenho muita bagagem da história italiana, a gente meio que estuda en passant, né? Porque, enfim, Inglaterra, França, né? Tem muito mais destaque, depois a Rússia. E a Itália, a unificação italiana meio que passa batida, assim. Então, para quem tem mais conhecimento, acho que vai pegar muito do livro. Mas para quem não tem, assim como eu, também vai achar esse livro muito legal. Porque o foco não é nem tanto as batalhas e as tretas políticas todas, mas é como a mudança histórica afeta essa família, né? E como eles têm que ser maleáveis para continuar, né, nesse processo. O livro, gente, eu saí da leitura de Jane Eyre e eu vim para esse aqui. E foi um choque, assim, porque o Jane Eyre ele é bem tradicional, assim, né? E esse aqui, ele tem uma linguagem muito, não é arcaica, mas é muito mais... Eu tive que dar uma olhada no dicionário em alguns momentos. E ele é muito poético. Ele não fala assim, o sol se levantou. Ele fala que Apolo atravessou os céus com o seu carro de fogo. Ele é poético, é lírico, ele é filosófico. E ele tem um linguajar mais rebuscado, mais aristocrático, mais... que você percebe pela fala dos personagens e do narrador que essa galera aqui realmente é nobre. Que nem a Letícia falou, esse é um livro que não tem muita gordura. Tudo que está aqui tem um motivo para estar. Mesmo, por exemplo, umas cenas grandes, né? Tem todo um capítulo que ele fala sobre o casal, né? O Tancredi e a Angélica explorando a casa, que tinha centenas de quartos. Você fica pensando... Puxa vida, né? Por que o autor deu tanto tempo, tanto destaque para essas aventuras, né, amorosas? Depois você entende, né? Então, tudo está aqui por um motivo. E é importante você fazer uma leitura atenta. Eu quero reler esse livro aqui, porque eu acho que ele merece muito. E eu acho que o tempo aqui tem um papel muito fundamental, porque ao mesmo tempo que a história se passa no século XIX, o autor está no século XX. Então ele fala, assim, por exemplo, em um dado momento, tem uma cena belíssima de um baile, que daí fala assim, ele descreve o teto, e no teto tem algumas figuras de deuses, né, gregos. E ele fala assim, os deuses olhando aqui para baixo, parece que eles estão admirando, né, o esplendor das famílias aristocráticas. E daí ele faz um comentário dizendo assim, até que uma bomba feita nos Estados Unidos em 43 explodiu tudo. Então ele tem essa questão, né, de fazer comentários do presente do que estava acontecendo naquela época. Ainda sobre o tempo no romance, tá? Ele não é necessariamente uma narrativa linear, ela acontece em blocos. Então ele é dividido em 8 partes e você tem partes ali, né? O início que ele descreve o dia a dia da família e depois ele dá um salto, né? Salto primeiro de um mês, depois de um ano, depois de uma década. Então ele não é linear, né? Ele mostra com detalhes aquele período e daí dá um salto e daí ele conversa com a gente, né? E você percebe o que mudou de um tempo para o outro. E é legal de ver que você tem uma história dentro da história. Porque você tem o casamento do Tancredi e da Angélica, né, da aristocracia com a burguesia, e ele faz um parênteses contando a história do padre, que é muito amigo da família, que tem que casar a sobrinha. E você percebe que, seja rico, seja pobre, os dilemas e os problemas são mais ou menos os mesmos. O autor faz um paralelo. Independente da classe social, as tretas e os problemas são, em parte, os mesmos. Isso eu achei muito bacana. E por fim, ainda com relação ao tempo e sobre a narrativa, sobre a estrutura do romance, ele é um romance pendular, assim, porque você tem o príncipe Fabrício, Dom Fabrício, né, que já está na meia-idade, junto com o Tancredi, que é um gurizote de 17, 18 anos. E a história oscila entre esses dois, né? Então você tem uma pessoa na meia-idade, você tem um jovem, você tem um personagem que é super reflexivo e o outro que é super enérgico, que faz as coisas, que pega em armas, que vai para a batalha. Você tem a questão do conservadorismo com a questão da revolução. Então ele vai fazendo esses movimentos oscilantes, assim. É legal de você fazer uma leitura atenta para você conseguir pegar essas nuances no texto que eu acho que dá um colorido diferente. Esse aqui foi o único livro que ele escreveu, esse é um romance póstumo. Ele tentou publicar isso na Itália, não conseguiu, porque problemas de editoração, de editores, e quando o livro é publicado ele tinha acabado de morrer. Essa melancolia que a história passa vem tanto do autor como da história da família dele, né? O príncipe Dom Fabrício é baseado no bisavô dele.
do Giuseppe Lampedusa. Então ele traz muito do livro das experiências dele, né? Tanto que ele fala, ele tem algumas cartas do autor nessa edição, ele fala assim, a personagem tal foi baseado em fulano, baseado em fulana, da família, do contexto que ele viveu. Quando você percebe isso, a nostalgia e a melancolia se torna muito mais concreta, muito mais palpável, porque o autor de fato viveu tudo isso. Então, gente, eu queria aqui encerrar dizendo que esse livro, para quem gosta de uma boa história de família, de treta familiar, de treta política, de romance histórico, é um prato cheio. E ao mesmo tempo que ele diz que nada muda, ao mesmo tempo não é isso que acontece, porque você tem o novo sendo construído em cima do velho, né? Então ruptura e continuidade. Então fica aqui a minha forte recomendação desse livro, literatura italiana de alta qualidade. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem nos comentários se vocês conheciam esse livro, se vocês gostaram dele. Sigam também o canal do Carlos e da Alessandra. Gente, muito obrigado, até a próxima.